esse trabalho que nós fizemos, a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4, foi para mostrar o quê? Qual foi o objetivo? Foi para mostrar como a sociologia surge. E, principalmente, gente, entender quem foram essas pessoas que começaram a analisar a sociedade de então, a sociedade industrial, principalmente, porque a sociologia ela surge principalmente para entender esse mundo capitalista que estava surgindo, porque foi uma mudança muito forte. Então você sai daquele tipo de capitalismo, né, onde o sistema escravista era o modo de produção, e você vai para a mão de obra livre, uma coisa totalmente diferente. E aí, como é que ficam essas relações? Então teve muito isso. Agora, esse é um parâmetro. Qual é o guarda-chuva de doutrinas, de políticas, tá? Do cenário político que estava sobre essa sociedade, tá? E que vai influenciar esses homens. Que tipo de homens são esses? Então, esse foi o objetivo de toda essa trajetória que a gente veio até aqui, tá? É entender que tipo de pessoas é essa. Por que eu estou falando, estou frisando muito bem? Porque toda a sociologia, gente, até hoje, ela foi marcada por o uso de conceitos, de teorias estrangeiras para explicar a nossa realidade, né? Não tem como eu pegar uma teoria estrangeira para explicar a nossa realidade. Então, quando a gente lá na parte 1, a gente fala do domínio da Europa sobre os continentes e depois do século XIX, o domínio dos Estados Unidos. Então, a gente precisa entender isso quando a gente vai estudar, vai se instrumentalizar com conceitos para poder entender a nossa realidade, né? A gente saber como esses conceitos foram elaborados e quem elaborou esses conceitos, né? Então, chegar até a esses profissionais hoje, como a professora Sônia, que vem da classe trabalhadora, né? Ou então, Jones Manuel, se não me engano. Jones Manuel é um sociólogo no século XX do Brasil. Aí você já vê a possibilidade, a popularização das ciências humanas. Que guarda-chuva? É um guarda-chuva do neocolonialismo, do imperialismo, das teorias raciais, né? Que vai disseminar essa superioridade branca, né? Que vai dizer, nós europeus, nós norte-americanos, é que estamos abençoados por Deus, né? E aqui, deixa eu passar aqui, lembra, né? Desse teatro Orbis Terrarum, né? Que para mim eu sempre vou dar ele, sempre vai ter ele em mente, porque mostra toda essa influência, né? Então, então você vai ter esse guarda-chuva, né? De domínio. Nós somos os melhores. Nós estamos preparados para levar civilização aos povos primitivos, né? No caso aqui, América Latina, tá? E quais foram as consequências desse domínio imperialista, né? Para a Europa, para os colonizados, né? Ainda lá na Europa, século XVI, né? Então, lucros que vai desenvolver vai desenvolver socioeconomicamente nesses países. Agora, para os colonizados, né, para esses países da África, da América Latina, né? Então vai ser expoliação, submissão, dependência econômica, atraso industrial,
cada vez mais, vou falar só de Brasil hoje, nós Professora, estamos... Fala, amor. o que é expoliação? Expoliar é retirar, é desapoderar, tirar o poder, tá? No momento que eu, por exemplo, a invasão do Oeste nos Estados Unidos, né? Foi uma expoliação dos territórios indígenas, né? Aqui no Brasil, no momento em que, principalmente nas reformas da educação, né? Vai se expoliando a educação brasileira no sentido de tirar a sua qualidade, né? Cada vez mais você vai tendo menos qualidade, isso vai levando a quê? Né? A uma má formação dos futuros cidadãos, né? Ainda dentro desse guarda-chuva, né? Entendendo por que a sociologia surge, né? Então, ó, era preciso conhecer para melhor controlar a população que conquistava a liberdade. Então, os ex-escravos, os imigrantes, isso tudo está lá na história, né? Inseridos no sistema capitalista de mão de obra livre, né? Era preciso conhecer os povos que estavam sendo neocolonizados na África, na Ásia, na Américas. Então, que povos são esses? A gente tem que entender como eles funcionam para poder melhor controlar. Então, percebam que os primeiros sociólogos, eles vão trabalhar pela ordem, para o governo, para o Estado. Eles não vão ter hoje o princípio que a gente tem de entender a dinâmica social em que eu estou inserida, percebe? Hoje a gente tem outros objetivos, né? E aí, o que a sociologia vai fazer? Esse slide é importante para vocês gravarem, né? Eu fiz um esqueminha aqui, ó. A Revolução Industrial lá na Inglaterra, tá? Ela vai ter a liderança, né, principal, né? Quais foram os personagens, né? As classes, as esferas da sociedade que vão desencadear nessa revolução: a burguesia, o capitalismo industrial, né, como doutrina, e o Estado. Então, vai chegar lá na Revolução Industrial, tá? E aí, a gente tem a classe trabalhadora surgindo, né, o proletariado, e vai se confrontar com a burguesia, né? Porque o antigo artesão, ele vai virar operário. Por que, professor, ele não continua artesão? Porque ele cada vez vai tendo menos clientes. A fábrica, ele enquanto ele vai construir um sapato, a fábrica vai construir 10, muito mais barato que ele. Então, naturalmente, ele vai se vendo obrigado a ir para a fábrica, tá? Só que na fábrica, não é ele que vai dar o preço dele. É o chefe, é o dono da fábrica. O dono da fábrica vai chegar para o artesão e vai falar: olha, eu vou te pagar tanto para você trabalhar para mim. Você vai vender sua força de trabalho. Você aceita ou não? Aí, tipo assim, né, gente? Como é que vocês falam? Tonar? Pois é, né? Então, ou dá ou desce, né? Se eu ficar ali e continuar como artesão, eu cada vez vou ter menos clientes, porque as pessoas vão comprar da fábrica, que é mais barato. Então, lá vou eu. E assim a coisa foi crescendo, né? Aí, dessa tensão é que surge o socialismo, tá? Porque as condições eram tão ruins, tão ruins, tão ruins da classe trabalhadora, que chegou uma hora que os movimentos, né, as rebeliões, os movimentos contrários a esse tipo de trabalho foram aumentando. Então, era preciso encontrar um meio de atender um pouquinho a esse povo, tá? Então, como eu coloquei lá no outro slide, né, as consequências da Revolução Industrial, primeiro eu botei aqui as consequências da expansão imperialista, né? Aqui as consequências da Revolução Industrial, né? Então,
você vai ter aí o surgimento da classe operária, né, do proletariado, né? Isso vai mudar todo um sistema, assim como você tinha um sistema escravista, né, gerando toda uma sociedade, né, voltada, tendo como foco a pessoa escrava, né, como brinquedo, como babá, mil e uma utilidades. A sociologia ela vai analisar os efeitos sociais e ideológicos da Revolução Industrial. Então, aqui você tem a expansão colonialista, você tem o surgimento da classe operária, você tem o surgimento das grandes cidades industriais, que misericórdia, gente, o inchamento das cidades, a sujeira aumenta, poluição. Então, tem todo, sabe, o início foi muito, muito complicado. Eu trouxe para vocês aqui, ó, para vocês terem uma ideia, fotos, né? Porque uma coisa é você escutar palavras, né? E é outra você ver o resultado daquelas palavras, daqueles conceitos, né? Quando a gente fala em desigualdade, quando a gente fala em pobreza, então o que é isso? Se come? Não, tá ali, ó. Crianças de 6 anos trabalhando em fábrica, tá? Então, o que a gente percebe da classe trabalhadora é que essa classe nunca melhorou. Ela nunca teve um desenvolvimento em qualidade de vida, tá? Nunca teve. Então, até hoje, você vê no Rio de Janeiro, que pertinho da gente, né? O transporte muito ruim, né? As pessoas tendo que sair 4 horas da manhã para poder trabalhar, pegar às 7 no trabalho, né? Então, longe, porque... por que não mora perto do trabalho? Porque é caro. É caro. Então, mora 3 horas de distância, né? E mora mal, porque ganha mal, né? Então, eu trouxe para vocês essas fotos aqui, ó, fotografia de trabalhadores em Londres, com suas famílias. Olha as criancinhas aqui, tá? Eu não vou me ater aqui dentro do possível, e depois vocês leem. Aqui, ó, desigualdade socioeconômica, ó, tá na foto, né? Aqui você tem uma família burguesa do século XIX, né? E, igualmente, uma família de trabalhadores. Olha a diferença. Gente, olha a diferença. Será que alguém consegue descobrir aqui essas diferenças que eu estou vendo? O que vocês conseguem ver de diferente aqui? A primeira é a vestimenta, né? A organização. Principalmente a organização tanto física ali, quanto roupa, organização entre eles, onde eles estão. Repara a expressão, Rízia. Olha só. É uma desigualdade aí bem grande, né? Olha como as condições materiais, mas isso tem outros desdobramentos, né? Mas a pessoa tem todas as condições aqui. Ela tem dinheiro, ela tem conforto, né? Ela tem acesso à educação. Olha só o olhar para a câmera, né? Olha. Agora, olha só a família trabalhadora. Tem alguém olhando para a câmera? Tem um menininho ali, ó. A mãe, o pai, todo mundo assim, ó, com a cabeça baixa, sabe? Você vê que são pessoas humildes, né? Como é que chama? Subservientes, né? Alguém pediu para tirar foto deles, tá? Porque eles não teriam dinheiro para pagar.
Essa foto é de 1840. Então, em São Paulo, essa foto que gira aí as aulas dos professores, né? Ó, tá vendo? Sala de aula de uma escola, né? A escola particular e a escola pública. A escola pública, ela vem recebendo investimentos para melhorar o seu espaço físico, tá? Mas ainda não é o bacana, não, tá? Por que não é o bacana? Porque, além do espaço físico, é fundamental que o aluno receba recursos para que ele assista a aula. Para vocês, é que agora tem a internet. O próximo passo que eu acho que o Estado tem que dar é também fornecer os equipamentos para aqueles alunos e professores, tá, gente? Professores também têm dificuldade, tá? Então, fornecer equipamentos para alunos e professores que não tiverem dificuldade de ter um bom celular para aguentar o peso da plataforma, né? Bom, dito isso, continuemos. E aí mostrei para vocês as condições, né, para a gente entender, né, a diferença entre burguesia e proletariado. Está aqui, né? A burguesia, classe A e B, né, que tem muito mais recurso. Então, esse recurso se reflete materialmente, né? Nas roupas, na cesta básica, né? Enfim, vamos lá. Então, aí você vê nessas questões um distanciamento cada vez maior entre proletariado e capitalistas, né? Que eu poderia botar aqui burguesia, beleza. Gerando inúmeros conflitos, tornando-se uma questão social e fazendo surgir os sindicatos e novas doutrinas sociais. Então, eu botei aqui para vocês um históricozinho, né, dessas lutas, tá? O ludismo, o cartismo, ele aqui é do século XIX, vou colocar aqui, no século XIX. Ele surge aí, tá? Nós estamos vivendo, gente, mal comparando, né? Claro, a gente pode mal comparar, né? Mas não dá para dizer igual. Mas nós estamos vivendo como se fosse uma versão do ludismo. O que é isso? É a resistência à automação, tá? Lá no passado foram as máquinas, né? A Revolução Industrial lá na Inglaterra, no século XVIII, criou máquinas. E isso tirou o quê? Tirou a autonomia, a independência, a renda dos artesãos. Bom, o cartismo foi um movimento extremamente importante dos operários, por quê? Porque ele vai reivindicar o direito a votar, né? Porque não podia, o voto censitário, o que é? É tipo assim, colocar a renda, ó, você só pode votar quem ganhar acima de 10 mil reais. Ferrou, né? O movimento cartista, ele vai reivindicar o direito a voto, tá? E vai reivindicar diversas coisas, ele vai denunciar a demissão em massa, vai denunciar a redução de salário, e aí isso vai fazer surgir os sindicatos, entendeu? O socialismo também é uma doutrina que hoje as pessoas, né, falam, socialista e comunista come criancinha, né, são contras e tal, porque o socialismo, a sua doutrina, ela vai contra a doutrina liberal, o liberalismo, tá? Por quê? Porque enquanto o liberalismo, o foco está no lucro, né, é o mercado, então o liberal, ele quer vender sua mercadoria, né? Produzir, vender sua mercadoria, quer ter lucro. Para ele ter lucro, ele vai ter que pagar menos esse empregado, né? Então,
se ele tiver que diminuir a qualidade de trabalho, ele vai fazer, porque o foco é o lucro, né? Já no socialismo, o nome já diz social, né? Liberalismo, liberal, liberdade para eu comercializar, negociar, né? Sem a intervenção do Estado. O socialismo, ele já vai, o foco dele é nas condições, é nos direitos do trabalhador, tá? Acho que a primeira coisa que a gente aprende, que a gente deve aprender em sociologia, é o seguinte: não há doutrina perfeita. Não há doutrina perfeita. Nem liberalismo, nem socialismo, nada. Não vou falar do comunismo, que não ele em si, de uma forma completa, ainda nem existe. Seria uma não é versão, mas um desdobramento do socialismo, tá? O capitalismo, ele trouxe vantagens e desvantagens. O socialismo, ele quebra com as vantagens do capitalismo. O foco é propriedade, o seu poder de adquirir bens, tá? Gente, essa questão da propriedade, ela é tão importante, tá? Porque ela existe na Constituição do Brasil desde 1824, artigo 179. E foi tão importante que criou dificuldades na emancipação da pessoa negra na sua condição de escrava. Estou falando um pouquinho mais difícil, ou seja, né, no fim da escravidão. Tá? Por quê, professora? Porque o escravo, gente, era uma propriedade. Consegue visualizar isso? É difícil, né? Por mais que a gente fale, é difícil. Durante quase 400 anos, imagina, uma pessoa nascer, viver, morrer como propriedade. É difícil, né? Gerações. Eu ver minha bisavó, minha tataravó, né? Meu pai, minha mãe, meu filho, tudo como escravo, né? Isso é tão forte, isso daria uma aula para ficar falando disso. Não pode não, Sônia. Então, quando se começou a pensar nos outros países, a escravidão já tinha acabado, né? Mas como acabar aqui com o sistema escravista se todas as pessoas tinham direito a comprar o seu escravo? Como é que faz? Vai tirar essa garantia constitucional? Entendeu? Então, a questão da propriedade é uma questão fundamental do liberalismo, tá? E que foi conquistado, foi uma conquista, né? Depois que acabou o sistema escravista, todos agora são trabalhadores livres, são pessoas livres e podem adquirir bens, né? O sistema capitalista, ele continua, né? Ele tem o pré-capitalismo, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, e vamos lá, agora a gente está no capitalismo informacional financeiro, tá? Sempre com esse direito garantido de adquirir bens. Se você trabalha, o Julião trabalha, então o Julião pode comprar o seu celular, né? Pode comprar a sua roupa, enfim, pode, né? No socialismo, das críticas ao socialismo que foi elaborado por Karl Marx é essa questão da propriedade, entendeu? Então, para o Karl Marx, por que, gente, Karl Marx vai falar que tem que acabar com a propriedade? Porque ele achava lá no século XIX que acabando com a propriedade ia acabar com essa desigualdade que a gente está vendo aqui, com as classes sociais. Todo mundo viveria no paraíso igual. Não funciona tão bem, né? Primeiro que você acaba com uma garantia, uma conquista, né? Uma conquista
depois uma garantia. Você tem direito a ter seus bens, né? A ter suas propriedades. Então, imaginar que você vai perder tudo isso, não, nem eu quero, né? Então, o que eu imagino, como sociólogo, como pessoa, é que toda política, ela tem que pensar em todos os aspectos, né? Principalmente no social. Quando você fala em social, você fala em garantias constitucionais. Por isso que é importante vocês, eu sei que na idade de vocês é chato isso, mas é importante ficar aqui na cabeça. O que a Constituição fala sobre educação? O que eu tenho direito? Quando eu falo para vocês, o Estado cumpriu o seu dever em fornecer a internet. Porque diz lá na Constituição que o Estado tem que dar todos os recursos necessários para que a população que está na educação pública, ela consiga ter essa educação, né? Então, principalmente agora, nesse avanço, né, do mundo virtual, internet e equipamento é fundamental para professores e alunos da escola pública. Percebe, Rolian? Né? Essa é a questão social. Vocês já viram na internet a defesa pelo SUS? Viram? Não. Já. Então, o que significa isso? Sistema Único de Saúde. Tá na Constituição, né, que a saúde tem que ser garantida, ela não pode ser uma mercadoria. A educação também não. O que acontece? Se o governo não vê esse lado social, ou seja, de garantir todas as oportunidades para toda a população, aí você vai ter o mercado. Plano de saúde, não sei se algum de vocês tem. O plano de saúde é o do Estado? Não, é do mercado, não é? Você vai ter plano de saúde assim, Golden Cross, e sei lá, né? São empresas particulares, né, que te oferecem um plano de saúde, do mais barato ao mais caro. Se você tiver dinheiro, né, para pagar o plano, você terá, passou mal, precisou ser internado, você vai ter. Se não tiver, babau. E aí, o Sistema Único de Saúde é uma instituição pública, né? Paga com nossos impostos. Você passou mal, você precisou ser internada, então você vai lá para o Salgado Filho, para o hospital de Arraial do Cabo, né? Hospital Geral de Arraial do Cabo, é pública, é municipal, né? Então você vai ter todo o atendimento, você não vai depender do seu salário diretamente. Você já pagou com seus impostos. Percebe, gente? É por isso que é muito importante a gente estudar, né? Essas teorias, essas doutrinas, as suas implicações, porque senão fica assim, eu sou contra, eu sou a favor, né? Mas não é bem assim, não dá para ser fácil assim. É importante a gente compreender, né? Então, é essa questão aí, tá? Até me alonguei, né? Nossa, tá, ainda dá tempinho aqui. Então, eu não sei se em algum momento a gente vai poder se aprofundar aí, né? Mas o socialismo ele veio para dar conta, para dar resposta a essa questão do liberalismo, de tudo mercado, e aí quem é que vai normatizar, quem é que vai regulamentar os direitos e deveres dos trabalhadores, tá? Principalmente é voltado para a classe trabalhadora, entendeu? E o anarquismo é outra doutrina também que surge nessa época, que não defende o Estado, afinal, não tem que ter Estado. O Estado, de um lado, você tem o liberalismo,
né, que é a mínima intervenção do Estado. E do outro você tem o anarquismo, eu acho até que vale a pena botar aqui o liberalismo, né, Sônia? Vou botar assim. Do outro lado você tem o anarquismo, que aí, ó, cada um por si, nem Deus por todos. Né? Fica complicado, tá? Mas são doutrinas que surgem aí no século XIX, né? Diferentes correntes socialistas. E alguns precursores que até agora eu esqueci de botar o nome completo, eu sempre falo, que eu não vou lembrar, por Saint-Simon, Robert Owen, Louis Blanc, já o Fourier, não vou lembrar o primeiro nome, o Proudhon também. E os ideólogos principais, que é o Karl Marx e Engels,